Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a esta aula de hoje, né? Aqui quem fala é a sua professora Laiane. Nossa aula de hoje terá um conteúdo novo, que é o conteúdo sentenças envolvendo letras. Bem, este conteúdo é muito parecido com o conteúdo passado, que nós estudamos modelo para expressões, né? Nós vimos lá que nós aprendemos o quê? Expressões algébricas, que nada mais é do que uma expressão matemática que envolve letras, números e operações matemáticas, né? Que eu falei que era soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, nós aprendemos alguns métodos para nós trabalharmos as expressões algébricas. Aqui também nós vamos trabalhar um outro tipo de método, tá? Para nós encontrarmos o x. Então, vamos lá? Sentenças envolvendo letras. Olha só pelo título já fala envolvendo letras. Se tem letras, logo ele é o quê? Uma expressão algébrica, né? Que tem letras, tem números e operações. Diz o seguinte: somar ou subtrair quantidades iguais nos dois lados de uma igualdade. Não se altera essa igualdade. Então, este é o nosso novo método, tá? Para nós trabalharmos, que é com sentenças envolvendo letras. Como isso vai ocorrer, tá? Então, traduzindo isso que foi dito acima, nós temos este exemplo aí, exemplo 1. Nós temos x mais 42 é igual a 50. Como nós vamos encontrar o valor de x? Então, primeira coisa diz o seguinte: para deixar o x sozinho em um lado da igualdade, fazemos o seguinte. Então, para nós encontrarmos este x, nós temos que fazer manipulações antes da igualdade e depois da igualdade para que nós possamos anular este 42 e deixar ele sozinho. Diz o seguinte: deixar sozinho em um lado da igualdade, fazemos o seguinte. Então, nós temos o quê? Deixar ele de um lado das igualdades, no caso, ele está aqui, né, antes da igualdade. Então, nós temos que fazer a manipulação para anular, para zerar este valor. Então, ele vai ficar sozinho. Como nós vamos fazer isso aí? Então, só reescrevendo, tá? X mais 42 é igual a 50. Concordam comigo que aqui eu tenho que eliminar este 42. Se eu colocar o menos 42, concorda que eu vou eliminar? Por quê? Se eu olhar mais 42 e menos 42, são sinais positivos e negativos? São iguais ou diferentes? São diferentes, não é? Um é positivo, outro é negativo. Se nós temos sinais diferentes, nós subtraímos e conservamos o sinal do maior. Então, 42 menos 42 é quanto? É simplesmente zero, é nada. Então, nós conseguimos anular este valor. Então, anulando ele, este lado, fica o quê? X igual a 8. Por quê? Nós sumimos os 42, o positivo e o negativo, porque nós anulamos, nós subtraímos, então deu zero. Então, x é igual. Agora, vamos, 50 menos 42 é 8. Então, nosso x vale 8. Então, essa nova regra para nós encontrarmos o valor de x é você encontrar um valor que você coloca em ambos os lados e você consiga anular para ficar somente ele, naquele lado. Aí sim você resolve todas as outras operações e você encontra o nosso valor do x, que é o que nós queremos encontrar, tá? Então, exemplo 2, vamos fazer mais um exemplo. 6x é igual a 72. Ó, para deixar o x sozinho em um lado da igualdade, fazemos o seguinte. Então, só reescrevendo, ó, 6x é igual a 72. Aqui, no exemplo anterior, nós somamos. Aqui nós não temos nenhum número para somar que consiga eliminar esse 6 para deixar o x sozinho, porque ele tem que ficar o x sozinho, tá? Sem nenhum número somando, subtraindo a ele, nem multiplicando. Neste caso, tem esse 6 multiplicando ele. Então, qual é o inverso da multiplicação? É a divisão. Lá no exemplo anterior, lá nós pegamos o quê? O inverso da soma, que era a subtração. Se fosse, no caso, fosse uma subtração, então nós colocaríamos a soma. E aí sucessivamente. Então, como eu falei, o inverso da multiplicação é a divisão. Agora sim dá, ó, 6 dividido por 6 é 1. Então, 1x. Isolou o x, que é o que nós queremos. Então, 72 dividido por 6 é 12.
Lembrando que o mesmo valor que eu colocar antes da igualdade, eu tenho que colocar depois da igualdade. Se eu dividir por 6 aqui, antes da igualdade, então eu tenho que fazer a divisão por 6 também depois da igualdade. Então, nosso x é igual a 12. Vamos mais um exemplo. Exemplo 3. Um número somado a 8 dá 14. Que número é esse? Então, primeira coisa aqui, nós temos que fazer a interpretação dessa informação para depois nós encontrarmos o x. Pense o número. Você sabe que número é este? Não. Então, x mais 8 é igual a 14. Então, essa é a nossa resposta. Pensei o número, você não sabe, então é x. Somei mais 8, então é mais 8. Então, é igual a 14. Então, é igual a 14. Agora sim, né? Para deixar o x sozinho em um lado da igualdade, fazemos o seguinte, né? Então, nós temos que fazer a manipulação para que fique somente o x. Então, nós vamos ter que fazer a manipulação para eliminar, né? Para anular este 8. Então, vamos lá, vamos reescrever x mais 8 é igual a 14. Se concordam que se eu colocar menos 8 vai eliminar? Então, se eu coloquei a soma, então será a subtração. Se fosse subtração, eu iria colocar a soma. Então, sinais diferentes, olha aqui, mais 8 menos 8. Sinais diferentes, eu subtraio, eu conservo o sinal do maior. Então, 8 menos 8 é nada. Então, x é igual, e eu faço depois subtração aqui, tá? 14 menos 8. Então, x é igual a quanto? A 6, porque 14 menos 8 é 6. Então, x é igual a 6. Essa é a minha resposta. Exemplo 4. O dobro de um número subtraído de 4 dá 14. Que número é esse? Então, aqui, antes de nós encontrarmos o valor de x, nós temos que fazer essa interpretação. O dobro de um número, então, é 2x. Subtraído a menos 4, então é 2x menos 4, dá 14, então é igual a 14. Olha aí a nossa sentença. 2x menos 4 é igual a 14. Para deixar o x sozinho lá da igualdade, fazemos o seguinte. Então, nós temos o quê? Fazer manipulações para que fique somente o x. Nós temos que eliminar esse menos 4 e depois eliminar esse 2 vezes o x, tá bom? Então, vamos passo a passo. Vamos reescrever 2x menos 4 é igual a 14. Então, primeira coisa, vamos eliminar esse menos 4 aqui, tá? Então, abaixo de 2x menos 4, qual é o inverso de negativo? É positivo. Repete, como nós colocamos no primeiro, antes da igualdade de mais 4, temos que colocar também depois da igualdade. Então, vamos subtrair, olha aqui. Por que subtrair o menos 4 e o mais 4? Porque são sinais diferentes. Então, nós temos que subtrair e conservar o sinal do maior. Então, menos 4 e mais 4 é 0. Então, nós já conseguimos eliminar esse número daí, né? Então, vamos reescrever. 2x é igual a 18. Por quê? Como nós colocamos o mais 4 aqui para eliminar esse menos 4, nós temos que adicionar ele também depois da igualdade. Lembram-se sempre que nós temos que o mesmo número que eu coloco um lado, eu tenho que colocar do outro também. Então, 14 mais 4 é 18. Pergunto a vocês, o x está sozinho? Porque diz o seguinte, nós temos que deixar o x sozinho em um lado da igualdade. Não, ele está ainda coladinho com esse 2, está sendo multiplicado pelo 2. Então, qual é o inverso da multiplicação? É a divisão. Então, nós podemos fazer o seguinte, colocar tanto antes da igualdade quanto depois dividido por 2. Agora, sim, quando nós colocamos dividido por 2, podemos eliminar. 2 dividido por 2 é 1. Então, fica 1x. Então, x é igual a 9. Por quê? Porque 18 dividido por 2 é 9. Então, até a próxima aula. Fica aqui meu abraço e até mais.